Olá, pessoal. Boa noite. Sou o professor Wagner Castro. Essa é a nossa disciplina de urgência e emergência em APH. E teremos a nossa primeira aula hoje. Nessa nossa aula, nós falaremos um pouco sobre o que é urgência e emergência e o APH, que é o atendimento pré-hospitalar e os serviços do SAMU. Então, estaremos aprendendo e compreendendo um pouco como que funciona toda essa dinâmica. Todo o conteúdo se encontra na nossa apostila de urgência e emergência, a partir da página 33. Bom, o atendimento pré-hospitalar, ou como nós chamamos APH, ele se refere ao atendimento realizado fora do ambiente hospitalar, né, em geral, em regime de urgência. O que seria isso? É todo aquele atendimento realizado eh, nas ruas, que normalmente é realizado pelo Corpo de Bombeiros, pelo SAMU, né, ou por um serviço particular de ambulância. Então, esse atendimento é o que antecede a chegada ao hospital. Então, é um atendimento diferenciado e que requer uma capacitação e uma especialização de todos os profissionais. Basicamente, existem dois tipos de APH, né? O PH fixo, né, que nós podemos entender que seriam as unidades básicas de saúde, as UPAs e os ambulatórios. Né? O que seria PH fixo? Na verdade, ele é definido, então, como uma assistência prestada, né, no primeiro nível de atenção, no qual os pacientes eles não são socorridos na rua, e sim são socorridos, né, dentro dessas unidades. Então, o paciente ele tem que se locomover até a unidade básica de saúde, até uma UPA ou ambulatório, para receber esse primeiro atendimento. Então, nós chamamos de APH fixo. E o APH móvel é o que nós conhecemos como serviços de móvel de urgência e emergência, né, que presta toda essa assistência dentro da residência, né, da vítima, né, e esse serviço é prestado pelo SAMU, pelo Corpo de Bombeiro, e aqui eu coloquei para vocês o SAMI, né? O SAMI é um serviço de atendimento médico também especializado, ao qual presta uma assistência, porém é um serviço particular, né? Não é prestado via SUS, e sim particular. Então, esse tipo de serviço, né, que é o nosso foco aqui, que é o APH móvel, ele atende todo tipo de ocorrência, né, de agravo à saúde, seja ela de natureza clínica, por exemplo, hipertensões, crises hipertensivas, dores no peito, desmaio, tanto parte traumática, né, as quedas, as fraturas, os acidentes com perto cortantes, ou então psiquiátricos, né? Então, quando se trata desse tipo de atendimento, normalmente a gente tem o serviço móvel chegando até a residência, até a vítima, para realizar todo esse atendimento, correto? Bom, seguindo ainda com essa nossa linha, como que funciona os serviços de APH? Bem, o serviço de APH ele funciona justamente dessa forma. O móvel, né, que é o serviço, ele se desloca, né, o atendimento, ele chega até a pessoa, né, que tenha sofrido aí um possível acidente, independente de onde ela esteja, se é em rodovias, né. É interessante que o serviço de rodovia é prestado pela CCR, que também é um serviço pré-hospitalar, é um atendimento, presta atendimento pré-hospitalar. Esses tipos de serviço, ele se desloca, né, até a vítima, até o paciente, fornecendo, então, os primeiros atendimentos a essas vítimas. Observe que a gente fala sempre em atendimento, mas, professor, existe diferença entre APH e primeiros socorros? Mais para frente a gente vai estar falando sobre isso. Bem, e o APH fixo, neste caso, as vítimas é que devem se locomover até a área, né, hospitalar, né, o ambulatório, até a UBS, até a UPA, para que eles possam receber esse primeiro atendimento. Então, vamos entender um pouquinho. Eu estou na minha residência, meu pai passa mal, tem um mal-estar, algo súbito, e eu entro em contato com o serviço móvel, 192. Né? E ao entrar em contato, a ambulância desloca, vai até a minha casa.
Então, esse é o atendimento pré-hospitalar na residência. Então, é prestada toda a assistência necessária à vítima dentro da sua casa, né? E depois ele é deslocado até uma unidade de referência. Bem, então, nós chamamos de APH móvel. Quando é fixo, meu pai passou mal em casa, fez um mal-estar, uma dor no peito muito forte, eu peguei o meu pai e levei na UPA. E na UPA ele recebeu os primeiros atendimentos. Então, isso, eu levei ele para onde? Para um APH fixo, é um atendimento pré-hospitalar, não é um hospital. Então, assim, depois que ele saiu da UPA, ele foi encaminhado para a Santa Casa, né? E aí ele passa a atender o quê? Um atendimento hospitalar ou intra-hospitalar. Então, é a matéria aí, é uma outra matéria a qual vocês terão nessa disciplina com outro docente, ok? Vamos seguir aqui. Bom, e quem são os profissionais que atuam nesse APH? São justamente o serviço de atendimento pré-hospitalar é regido pela portaria número 2048, né, de 2002, ao qual ele traz para nós essas definições, né? Os profissionais de APH, o grupo 1, que seriam os grupos de SAMU, né, os serviços médicos especializados, né, de atendimento, eles são prestados por quem? Por médicos, normalmente clínicos gerais, por enfermeiros, né, socorristas, auxiliares de enfermagem e técnicos de enfermagem. Então, nossa categoria se enquadra justamente nesse grupo 1, né, que são os serviços de SAMU, de atendimento médico, por exemplo, atendimento móvel, né, de urgência, aí, ao qual nós nos enquadramos aí como profissionais dessa área, entendeu? E aqui a gente tem os pediatras, no caso, e outras especialidades, se for a situação, quando se trata de APH fixo, né? Então, algumas unidades, como o UPA e tudo mais, podem ter um outro profissional dentro da sua equipe multidisciplinar, tá ok? Bom, o grupo 2 é conhecido como os policiais federais e militares, né? A própria guarda municipal, o corpo de bombeiros, né? Os bombeiros, e aí a gente tem os condutores. Esses condutores, eles se encaixam tanto aqui no grupo 2 quanto no grupo 1, né? Porque e devem ter habilitação tipo B, C e D para estar dirigindo esses tipos de ambulâncias de suporte aí de APH. O que acontece aqui? Esse pessoal do grupo 2 são pessoais que eles não são relacionados à área da saúde, né? Mas são pessoas altamente capacitados, treinados, né? Recebem cursos para atuar no serviço de APH. Então, é o que a gente vê muitas notícias por aí, policiais que conseguem fazer manobra de desengasgo, policiais que realizam RCP, o próprio Corpo de Bombeiro tem um treinamento que é um dos melhores treinamentos que a gente tem no Brasil, é o Corpo de Bombeiro que recebe. Então, a gente tem todo esse aparato e essa segurança em relação a esses profissionais, tá ok? E também, no grupo 1, eles também são capacitados, também recebem atualizações, porém são profissionais da área da saúde que já recebem, no decorrer da sua formação, uma bagagem de assistência e de cuidado à saúde de uma vítima aí, ou de um paciente. Tá ok, gente? Vamos lá. Bom, o atendimento pré-hospitalar, para que nós, profissionais, possamos atuar nas situações de urgência e emergência, né, exigem dos profissionais, então, um preparo físico, emocional, além de um trabalho em equipe, respeito e ética, né? O que isso quer dizer para a gente? Eu devo atuar dentro da minha profissão, dentro da minha atribuições que eu recebo nesse meu serviço de atendimento pré-hospitalar. E primeiro eu tenho que entender o que é urgência e o que é emergência, né? E mais à frente a gente vai estar vendo sobre isso.
Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês justamente para isso. Porque esses profissionais, diferentemente de outras, né, dentro hospitalar e tudo mais, além dele ter que ter esse preparo físico e emocional, porque ele se depara com inúmeras situações, né, e normalmente ele também é exposto a muito risco no ambiente, no local do acidente ou dentro da residência a qual ele está. Então, realmente é um lugar que eles precisam ter uma estrutura muito boa, né? Eu atuei por 5 anos no SAMU, então realmente a gente sabe que as dificuldades é muito grande para esse tipo de profissionais. E o trabalho em equipe aqui é essencial, porque um depende do outro, né? O condutor que pilota aí essa ambulância, ele é um parceiro ao qual ele não é profissional da área da saúde, normalmente, né? Mas ele recebe, ele é capacitado para estar atendendo, né? Ser o socorrista. Então, ele passa a ser a minha equipe, né? A forma de atuar aí traz uma segurança muito grande para as vítimas e para os próprios profissionais. O respeito e a ética, tanto conta com o coleguismo, né, dentro da instituição, ao local onde eu trabalho, assim também com a vítima. Né? Lembrando que se torna crime, fotografias e comentários sobre alguns tipos de acidentes e exposição de vítima. Então, a gente deve ter todo um respeito e uma ética profissional aí para estar exercendo essa função, tá ok? Bom, mas que eu possa atuar dentro do atendimento pré-hospitalar, né, eu preciso entender um pouco o que é emergência e o que é urgência. Né? E aí a gente está bem claro aí quais são as situações. Então, emergência são situações que envolvem risco imediato de morte, né? Identificado pelos critérios avaliativos médicos, né? Ou até mesmo da equipe. Lembrando que a equipe pode ser formada apenas por um técnico de enfermagem e um condutor socorrista. Né? Então, quem é essa equipe? Eu, né, o técnico de enfermagem e o condutor. Então, vamos lá para entender um pouquinho isso daí. A emergência, né, eu consigo dizer que é uma ameaça iminente à vida, né, tem riscos de lesões permanentes e risco de morte. Então, esse paciente ele precisa de um tratamento imediato. É necessário ser feito algo, porque senão ele pode vir a desenvolver agravar o seu quadro, ou então poder levar até a morte muito rápido se nada for feito, né, para intervir na vida desse paciente. Então, eu trago aí alguns exemplos para vocês, né, as intoxicações alimentares, as dores no peito, que podem ser decorrentes de um infarto, as crises de asma e bronquite, porque pode trazer uma parada respiratória, né, as dores abdominais e vômito, pode estar trazendo um choque hipovolêmico, né, uma queda de pressão aí, e as temperaturas acima de 39, que pode estar trazendo uma convulsão e algo mais, e trazer outros agravos à vítima. Além dos acidentes, né? Pérfuros cortantes, cortes profundos e a perda de funções como formigamento nos braços e pernas, que pode nos trazer, nos remeter a um acidente vascular aí, né? Seja ele isquêmico ou hemorrágico. Bom, e na urgência, professor? O que é a urgência? Bom, a urgência, ela é a situação que requer assistência rápida. Esse paciente ele precisa ser atendido de forma rápida, né? Porém, ele não tem risco iminente de morte. Não há risco, né? Porém, a atenção deve ser redobrada também nesses casos, porque, por mais que não há um risco iminente de morte, né, ele precisa, nesse momento, de uma assistência imediata. E essa assistência, né, que eu devo assistir esse meu paciente, porque ele pode vir a agravar e se tornar emergente. Então, assim, é uma situação em que o quadro do paciente apresenta sintomas incessantes, mas não identifica um perigo iminente de morte. Por exemplo, ele tem uma dor de cabeça, né, está ali comigo, uma cefaleia grave,
né, não passa essa dor de cabeça, porém, ele pode desenvolver uma situação de emergência, por quê? Porque essa dor de cabeça dele pode ser decorrente de um aneurisma e, de repente, esse aneurisma rompe. Né? Rompeu esse aneurisma, eu tenho um sangramento cerebral grave, então passou-se a ter uma emergência depois de uma urgência. Então, assim, os vômitos, diarreia, pode levar o paciente a uma hipovolemia, né? Um choque hipovolêmico. Então, eu tenho dores de coluna, a febre abaixo de 39, são tudo situações de urgência. Que eu, mediante uma assistência, eu consigo controlar isso. Vamos lá? E como que funciona tudo isso? Vocês já devem ter visto na UPA, na Santa Casa ou nas unidades que vocês podem estar frequentando, justamente essa classificação. Nós chamamos de classificação de risco. Né? O paciente ele é admitido, ele passa por uma classificação, essa classificação que é muito utilizada se chama protocolo de Manchester, e depois ele é encaminhado para o médico. Mas tá, então a gente tem lá questões de emergência, então eu sei que é uma situação grave de um paciente que eu preciso prestar um atendimento imediato, ele precisa ser visto pelo médico o mais rápido possível, porque se ele não receber um tratamento, ele pode evoluir para óbito. Né? Há questões de urgência, então ele tem uma condição ali de agravo, porém ele pode aguardar um pouco o atendimento e esse atendimento não pode ultrapassar de 60 minutos. Né? Quando ele chega numa situação e é pouco urgente, né, tem baixo risco de agravo à saúde, ele é classificado como verde e pode esperar até 2 horas ali tranquilo, né, 120 minutos. E quando é azul e não existe risco para ele pode esperar ali até por 240 minutos, mas normalmente ele é até encaminhado para uma unidade básica de saúde para fazer o acompanhamento na unidade básica de saúde. Então, essa é a classificação do protocolo de Manchester, muito utilizado para definir o que é urgência e emergência. Tá ok, pessoal? E risco, né? O risco, o que é? Qualquer situação que aumente a probabilidade de doença ou agrava a saúde. O que seria isso, professor? Vamos lá. Esse risco é o seguinte, eu sei que subir, né, numa escada, eu tenho um risco de queda. Né? Então, é uma probabilidade aí de eu ser vítima de um trauma. Então, o que eu faço? Se eu sei que eu tenho risco de queda, eu vou ter que fazer algo que me traga maior segurança para evitar esse agravo à minha saúde. Eu sei que consumir sódio em alta concentração pode vir trazer uma crise hipertensiva. Então, eu sei que qual é o risco? O risco é o consumo excessivo de sal. Né? Então, pode me causar uma crise hipertensiva. Então, eu tomo esse cuidado, porque eu tenho uma alta probabilidade desse acidente acontecer. Eu tenho risco, ao dirigir o meu carro, eu corro o risco de colidir o meu carro, bater o meu carro e sofrer danos graves, né, na minha saúde. Porém, eu tenho esse risco, mas além do risco, eu tenho que, como segurança, o cinto de segurança, assim como o capacete e tudo mais. Então, risco, na verdade, a gente está em constante momento em risco, em constante momento de ter uma probabilidade de agravo de uma doença, de uma patologia, ou de um agravo à nossa saúde devido a algum incidente ou acidente. Bom, lá atrás eu disse para vocês, atendimento pré-hospitalar, ele é diferente de primeiros socorros. Então, eu coloquei lá para vocês as siglas APH, atendimento pré-hospitalar, versus PS, que é os primeiros socorros. Vamos entender um pouquinho por que isso é diferente. Quando nós falamos em atendimento, nós falamos em assistência prestada à vítima. Né? E, normalmente, quando nós falamos em assistência prestada à vítima, né, tem como o seu transporte para uma unidade de pronto atendimento, né,
coloca uma unidade hospitalar, ou no caso, uma UPA, por exemplo, né? Essa assistência prestada, ela é feita por profissionais da área da saúde ou por profissionais capacitados, que é aquele grupo 1 e grupo 2, que são respaldados pela portaria, né? Por aquela portaria. Então, o que a gente tem que entender? Atendimento pré-hospitalar, ele é prestado por profissionais, né, da área da saúde ou profissionais capacitados, né, para prestar essa assistência. Quando nós falamos em primeiros socorros ele é o quê? São ações, né, que têm por objetivo manter as funções vitais e evitar o agravamento da situação da vítima. Normalmente, o primeiro socorro, ele pode ser prestado por qualquer leigo, por qualquer pessoa que tem um certo conhecimento. Por exemplo, eu estou numa situação que o paciente entrou numa crise convulsiva e não chegou atendimento pré-hospitalar. Não existe profissionais capacitados no momento. Então, eu faço acionamento do serviço de atendimento pré-hospitalar, SAMU, Corpo de Bombeiro, né? Eu faço acionamento, aciono esse tipo de serviço, e aí as pessoas que estão no local, o que elas fazem? Elas colocam uma proteção na cabeça e lateralizam essa vítima de lado, né? Deixam essa vítima de lado. O que essas pessoas fizeram? Essas pessoas são leigas e não tem nada, mas elas prestaram o quê? Um primeiro atendimento, uma primeira assistência a essa vítima, mas não são profissionais, né? Fazendo o quê? Mantendo as funções vitais, evitando que essa pessoa se engasgue, evitando que essa pessoa tenha um trauma crânioencefálico aí, um TCE mais grave. Então, elas simplesmente prestaram primeiros socorros a essa vítima, ok? Então, a PH é diferente de primeiros socorros. Agora nós entramos um pouquinho para entender como que funciona o nosso serviço de atendimento móvel de urgência, né? Que é o nosso foco principal aqui. Lembrando que o SAMU ele é um serviço de APH, né? Que presta esse atendimento, né, pré-hospitalar a vítimas clínicas de trauma e psiquiátricos, né? Então, faz o atendimento dos nossos pacientes aí, das nossas vítimas, e esse serviço, né, a gente vai ver mais para frente os tipos de ambulância que existe. Realmente, ele é tripulado, né? Normalmente o suporte básico de vida ele é tripulado por um condutor socorrista e um técnico de enfermagem. E o suporte avançado de vida, ele é tripulado por um enfermeiro, por um médico e por um condutor socorrista. Ok? Vamos entender um pouquinho mais sobre o SAMU. Bom, para entender a questão do SAMU, a gente precisa entender que existem vários tipos de ambulância. E as ambulâncias, elas são classificadas de acordo com o seu tipo. Como assim? Tipo A, que é a ambulância que nós chamamos de ambulância branca, né? Que é a ambulância de simples remoção, que ela faz apenas remoção eletiva de paciente que não tem riscos nenhum, que não seja emergente, e somente de caráter eletivo. Normalmente essa ambulância é tripulada por 2 profissionais, sendo um motorista. Normalmente esse motorista também não recebe, não tem muito essa questão, não é capacitado, né, para ser um socorrista, é só motorista mesmo. E às vezes pode ter um técnico ou um auxiliar de enfermagem tripulando essa ambulância, né? Aqui em Itapeva a gente tem o SAD, que é o Serviço de Assistência Domiciliar, né? E realmente esse serviço ele é tripulado por esses profissionais. Já a ambulância de tipo B é a ambulância que nós chamamos de ambulância de suporte básico de vida, né? Então, é uma ambulância que é destinada a fazer um transporte interhospitalar, né? De hospital para hospital de um paciente em risco, né? Ou para fazer atendimento a um paciente vítima de algum acidente, né? E que tenha algum risco de vida. Ou potencial risco, né? De ter algum agravo à sua saúde.
Essa ambulância ela é tripulada por 2 profissionais, normalmente, podendo até ter 3, sendo o motorista, né, o condutor socorrista, nesse caso, e o outro é o técnico de enfermagem, ou auxiliar. Aqui no SAMU de Itapeva, nós só temos técnicos de enfermagem, né, não temos auxiliar no momento. Então, o que acontece? Esse é o suporte aquele que é destinado a um tipo de ocorrência, né, básica de vida, de suporte de vida, para manter esse indivíduo pelo menos com uma assistência básica aí, para que ele possa não ter agravos mais sérios na sua saúde. A ambulância de tipo C é uma ambulância também de atendimento de urgências pré-hospitalares, né? Normalmente é o que nós chamamos de ambulância de resgate, né? Essa ambulância de resgate é aquela ambulância do Corpo de Bombeiros, e ela pode ser tripulada por 2 profissionais, normalmente militares ou policiais rodoviários ou bombeiros militares, né? E eles são altamente capacitados e recebem certificação e suporte básico de vida e salvamento. Essa ambulância de resgate, ela pode ser tanto ter equipamentos de salvamento, tanto terrestre quanto aquático e em alturas. Então, é uma ambulância altamente equipada para prestar qualquer tipo de assistência às nossas vítimas. Já a ambulância do tipo D é a ambulância que nós chamamos de suporte avançado de vida. É como se fosse uma UTI ambulante, né? Dentro dessa ambulância, ela é totalmente equipada com ventiladores, cardioversores e todo tipo de estrutura, né? Material de intubação e tudo mais, para um atendimento avançado à vida. Então, consegue-se fazer todo esse atendimento a uma vítima grave no local, e essa ambulância ela é tripulada por médico, um enfermeiro e um condutor socorrista. Já a ambulância tipo E são as aeronaves de transporte médico, né? Que são aquele helicóptero Águia, né? Os aviões que fazem esses transportes de pacientes, normalmente muito utilizados para fazer transporte interhospitalar ou de pacientes extremamente graves em situações de múltiplas vítimas, né? E a de tipo F são os transportes, né, são embarcações de transporte médico, né? São jet skis, pode ser são veículos motorizados, aquaviário, né, destinado para transportar os pacientes via mar, via rio e tudo mais. Né? Não é muito a nossa realidade aqui. Mas então a gente pode entender que existem vários tipos de ambulância. Normalmente, em uma cidade como a nossa, né, como Itapeva, a gente tem o quê? A tipo A, a tipo B, a C e a D. Então, nós temos esses 4 tipos de ambulância. E já teve necessidade de solicitar apoio, e já veio a tipo E, já para a gente fazer transporte, por exemplo, de órgãos, né? Nesse caso também é utilizado as aeronaves. Tá ok, gente? Mas como que funciona o SAMU, né? O SAMU, então, esse serviço de atendimento móvel, ele funciona da seguinte maneira. Eu preciso de uma ligação, né, de um usuário que esteja precisando no momento. E essa ligação, ao fazer a ligação 92, ele cai no serviço de TARM, né, onde o TARM, uma central reguladora, né, essa central reguladora, ela tem o profissional TARM, que é o primeiro contato com a pessoa que está fazendo a ligação. O TARM, né, a gente é o técnico de auxiliar de regulação médica. O técnico de auxiliar de regulação médica, que é o TARM, ele a importância dele ali, e o foco dele, é coletar as informações de como chegar ao local, né? Então, a importância que você tenha, que você saiba ponto de referência, que você saiba o local real do acidente, para que essa ambulância chegue de forma mais rápida. Então, uma informação extremamente importante, né, que deve ser passada e que deve ser muito rápido esse contato, né, com o usuário.
Então, o manter a calma na hora do acionamento, ele é muito importante. Após a coleta dessas informações, que o cara me pergunta de que cidade fala, porque as centrais reguladoras, muitas vezes, elas atendem outras cidades. Itapeva, ela atende Itararé, Guapiara, Piaí, Nova Campina, Itararé. Bom, são 6 ou 7 cidades, se não me engano, que atendem uma única central reguladora, no caso de Itapeva. Outras centrais, elas são muito maiores e abrangem uma região muito maior. Então, assim, eu preciso saber que cidade você fala, da onde você fala, qual é o endereço, qual o ponto de referência. Então, todas essas perguntas estão sendo feitas e estão sendo registradas. E depois desse atendimento, o Timer ele passa a ligação, né? Você vai falar, o usuário ele vai falar com o MR. Quem que é o MR? É o médico. É o médico regulador. Esse médico regulador, ele tem na sua função a seguinte: identificar qual é o tipo de ambulância que você está precisando, se é uma ambulância apenas eletiva, tipo branca, tipo A, se é uma ambulância tipo B, de suporte básico de vida, se é uma ambulância apenas de resgate, em situações de trauma e tudo mais, se é esse tipo de ambulância que pode estar sendo enviada, ou se é uma ambulância de tipo avançado, né, que depende de médico e profissional. Então, é uma conversa muito importante. Só que a função desse médico é coletar informação referente ao que está acontecendo com o paciente, né? Então, essa é a informação mais importante nesse caso aí, em relação às informações passadas ao médico. Além de saber qual é o tipo de ambulância que ele deve encaminhar, o médico regulador, ele também presta assistência de início. Então, assim, ele consegue fazer orientações ao usuário de como proceder com a vítima até a chegada do suporte na sua residência. Então, eles têm também essa função. Então, após o médico regulador, enquanto ele conversa com o usuário, né, e ao mesmo tempo que ele conversa com o usuário, ele já indica a um outro, né, profissional que se encontra na sala de regulação, que nós chamamos de RO, né, que é o rádio operador. Esse rádio operador, esse profissional, o médico já destina para ele, ó, a situação aqui é essa, encaminha um suporte básico de vida, né? E aí o RO ele faz o acionamento da ambulância, né, de suporte básico de vida, no mesmo instante, ou se caso seja um suporte avançado de vida, não é o médico regulador que vai na ambulância. Na ambulância vai o médico intervencionista. Então, é o MI, né, é outro médico que vai na ambulância. Enquanto ele conversa com você, o transporte já está sendo encaminhado. E aí, o SAMU, ele chegando no local do acidente ou da emergência clínica que seja, né, da situação que está ali, ele presta o atendimento à vítima, né, se tiver que faz todo o atendimento e logo depois os profissionais dessa ambulância têm que comunicar ao médico regulador qual é a situação da vítima. Por quê? Porque ele pode destinar, via telemedicina, né, a tomada de algumas condutas já no local, né, para diminuir o risco desta vítima. Então, ele pode solicitar medicações, soroterapia, né, e o profissional que está na ambulância já presta toda essa assistência, todo esse atendimento, tá ok? E também porque é o médico regulador que define o destino dessa ambulância. Após prestar o atendimento, para onde vai essa ambulância? Né? Aqui em Itapeva nós temos a UPA e temos a Santa Casa. Então, dependendo da gravidade, se é urgente ou emergente, né, o médico ele destina essa vítima, através do atendimento pré-hospitalar, para o hospital de destino. Tá ok, gente? É dessa forma que funciona o serviço do SAMU, né? E caso necessário, o médico acha que o que precisa é uma ambulância de resgate, né? Então, o próprio SAMU entra em contato com o corpo de bombeiro e solicita que o bombeiro vá até o local para prestar essa assistência, esse atendimento pré-hospitalar. Então, essa é a nossa aula, né, de hoje. Deixarei lá para vocês uma atividade no Classroom, vocês podem estar respondendo.
Não precisa dar ok nem nada lá no Classroom. O que eu preciso de vocês é que vocês façam atividades, porque a chamada será feita por essa atividade, tá ok, gente? Agradeço muito a atenção de vocês. Tenham um bom, né, início de estudos e que possamos juntos, né, vencer todas essas dificuldades e alcançar o conhecimento e o aprendizado necessário para que possamos nos tornar profissionais ainda melhores, tá? Um grande abraço a todos. Aguardo vocês. Dúvidas também pode estar colocando no Classroom que estarei respondendo. Até mais, um abraço.